Olá, graça e paz. Como é que vocês estão? Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus ministrou muito comigo agora durante o meu devocional. Me desculpem a voz, mas eu tô... e a cara, né? Mas eu acabei pegando um resfriado e... enfim, coisas de inverno, né? Mas Deus ministrou algo comigo que eu achei muito forte e eu achei bem relevante para compartilhar. Que tá lá no capítulo 3, no livro de Êxodo. Quando o Senhor aparece numa sarça, né, para Moisés. Que é no versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E prestem atenção na resposta de Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Guardem isso. Eis-me aqui. Essa foi a resposta de Moisés para o Senhor enquanto chamava no meio da sarça. Ok. Quando Deus fala, quando o Senhor fala, né? Por que ele estava ali chamando Moisés? Qual era... para que ele estava chamando Moisés, na verdade? Moisés, na mesma hora, lá no versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Lá no versículo 4, ele responde: Eis-me aqui. Já no versículo 11, ele começa a dizer: Quem sou eu? Da onde é que o Senhor está enxergando capacidade em mim? Né? Por que o Senhor está dizendo que eu posso? Porque eu não posso. Na verdade, eu não posso. E no decorrer da leitura, lá no capítulo 4, ele começa a falar, né, que ele não é eloquente, que ele não sabe colocar as palavras, que ele não... Enfim, que ele tem dificuldades, ele começa a botar várias dificuldades. Ele começa a enumerar ali as dificuldades dele, que ele via nele. E aí Deus responde para ele, né? E respondeu-lhe o Senhor lá no versículo 11 do capítulo 4. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E mais uma vez Moisés quis argumentar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Lá no capítulo 3, no versículo 4, ele diz: Eis-me aqui. E agora aqui no capítulo 4, no versículo 13, ele já diz: Envia quem há de enviar, menos a mim. Por que isso falou comigo? E talvez possa falar com quem assistir esse vídeo. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos algo que Deus ministra conosco, e às vezes ali no calor da emoção, aquela coisa, eis-me aqui, quem está pronto para a obra, quem está pronto para servir, quem está pronto para ministrar, quem está pronto para louvar, quem está pronto para ir para missões, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Várias pessoas fazem isso. Eu mesma já fiz isso várias vezes. Eis-me aqui. Eu mesma já disse essa frase várias vezes. Eis-me aqui. Mas em muitas vezes, assim como Moisés, eu tentei colocar impedimentos. Eu tentei colocar dificuldades. Renata, ora pela fulana. Ai, mas eu não sei orar direito. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, e se eu orar alguma coisa errado? Ai, e se eu orar por cura e na verdade a pessoa não tá enferma? Enfim. Renata, é uma palavra. Ai, se eu falar algo de mim, se eu falar algo que de repente é algo do meu sentimento. Deus fala ali.
que ele iria falar pela boca de Moisés, que ele colocaria as palavras, que ele ensinaria o que Moisés deveria falar. Então, qual é o impedimento? Qual é a dificuldade? Quantas desculpas eu vou continuar dando? Quantas desculpas nós, como povo de Deus, vamos continuar dando para não cumprir o nosso propósito, para não cumprir o nosso chamado? Moisés, o chamado dele era de libertador. Através dele, Deus libertou o povo do Egito, que vivia debaixo de uma escravidão de 400 anos. Deus pode usar a tua boca para curar uma pessoa. Deus pode usar a tua vida, o teu testemunho, para tirar uma pessoa da depressão. Deus pode fazer infinitamente mais através da nossa vida. Deus poderia pegar, e se ele quisesse, ele poderia levantar uma pedra, fazer aquela pedra falar e convencer o faraó, convencer o povo do Egito, enfim. Deus é Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas não, cada um de nós foi criado com um chamado e para um propósito. O propósito de Moisés era ser libertador. Então Deus iria usar ele de qualquer forma. Tanto que usou. Mas ok, pela insistência de Moisés, Deus levanta Arão. Não que Arão não viesse ser levantado de repente. Mas Deus levanta Arão para andar junto com Moisés. Talvez hoje tu esteja agindo como Moisés, colocando impedimento naquilo que Deus tem te chamado para fazer, colocando dificuldades naquilo que Deus tem te chamado para fazer, sendo que em um determinado momento tu levantou a tua mão e disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que não sejam somente palavras o eis-me aqui, que sejam atitudes, que sejam posicionamento, que seja uma decisão. Porque quando nós nos permitirmos sermos usados pelo Senhor, Ele faz grandes coisas, não somente na nossa vida, não somente na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ah, Renata, mas eu disse eis-me aqui e as coisas pioraram na minha vida. Tu acha realmente que o inimigo vai ficar contente em te ver fazendo a coisa certa? Em te ver se posicionando? Em te ver tomando uma atitude diante de Deus? Fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer? Foi assim com o povo do Egito. O faraó fez o quê? No primeiro momento em que Moisés e Arão foram lá falar com ele. Não, dá mais trabalho para esse povo aí. Pode, duplica o trabalho deles aí, porque eles estão com tempo sobrando para querer adorar, para querer ir sacrificar pro Senhor deles no deserto. Não. Tá sobrando tempo, dá mais trabalho. E aí o que acontece? O povo hebreu vai e começa a reclamar com Moisés e Arão, dizendo: pô, cara, tu veio aqui, a gente já tava sendo escravo, mas pelo menos a gente ainda tinha o material para trabalhar. Agora a gente tá tendo que simplesmente ir buscar o material e ainda entregar a mesma quantidade. Porque o faraó diz que vai ser assim e ponto. Óbvio que vai ter situações em que as coisas vão parecer mais difíceis. Mas ainda assim existe um propósito. E esse propósito é maior do que qualquer dificuldade. Esse chamado que Deus te deu, ele é maior do que qualquer dificuldade. Então, se em algum momento tu levantou a tua mão, tu abriu o teu coração, sinceramente, e disse: eis-me aqui. Simplesmente permita que o Senhor te use. Permita que o Senhor transborde através da tua vida. Seja através da tua boca falando, seja através dos teus serviços prestados. Enfim, Deus ele pode nos usar de diversas formas, de diversas maneiras. Às vezes, a nossa vida ela pode estar impactando pessoas sem que a gente nem ao menos saiba. Às vezes a gente pode estar impactando a vida de uma pessoa simplesmente com o nosso comportamento, a forma como nós nos posicionamos diante das coisas. Então deixa eu te dizer
que falar um eis-me aqui nem sempre vai tornar tudo mais fácil, tudo mais simples, mas tenha certeza de que existe um Deus poderoso junto contigo. Existe um Deus que está te capacitando, existe um Deus que está te fortalecendo, existe um Deus que está colocando palavras na tua boca para que elas sejam liberadas, seja através de uma intercessão, seja através de uma conversa, seja através de tu ouvir uma pessoa que precisa se abrir, que precisa... Enfim, existem várias formas. Simplesmente se permita viver isso. Simplesmente se permita ser usado pelo Senhor. Se permita. Ah, mas eu tenho vergonha. Oi. Eu também tenho. E eu tô aqui. Eu tô falando, eu tô gravando vídeos, de vez em quando eu apareço por aí. Mas eu também, sabe? Mas isso hoje não me impede. Isso hoje não me impede, pelo contrário, isso me impulsiona. Porque quanto mais eu falo, quanto mais vídeos eu gravo, quanto mais oportunidades eu tenho de falar do amor de Deus, eu tenho de falar sobre propósito, sobre posicionamento, mais Deus me capacita. Mais Deus me capacita. E é tão bom falar do amor de Deus, falar de algo que nos transforma, algo que nos transborda, que é algo que nos enche de alegria. É algo que renova, simplesmente renova. Então, hoje eu quero te encorajar. Por mais que tu tenha dificuldades, por mais que tu ache que tu tenha limitações, assim como Moisés dizia que ele tinha várias limitações, que ele não sabia falar, que ele não sabia, enfim, né? Seja qual for a tua limitação hoje, aquilo que tu está vendo como limitação, deixa Deus trabalhar nisso e deixa Deus te usar muito além dessa limitação, muito além desse impedimento que hoje pode estar te tirando a oportunidade de alcançar vidas. Simplesmente se permita ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Talvez hoje o teu chamado é para ser uma libertadora, um libertador, para tirar pessoas de uma depressão, tirar pessoas de cadeias, tirar pessoas do mundo da drogadição. Não sei de que forma o Senhor vai te usar, mas eu creio que se esse vídeo chegou até ti, eu creio que é porque Deus tem algo contigo, que é porque Deus quer falar contigo e Ele quer te usar para transformar outras vidas. Amém? Que Deus te abençoe e que seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Que tu venha fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Não somente naquelas que te rodeiam, mas naquelas que o Senhor vai te trazer. Amém? Deus te abençoe.